Olá, eu sou Sheila Dalla Piccola, terapeuta e criadora do projeto 50 e Agora, e hoje vou fazer um bate-papo bem gostoso aqui com a Tânia Salgado. Bem-vinda, Tânia. Tânia faz um Obrigada, trabalho com o Sheila, pela sagrado oportunidade. feminino, certo? Tânia, mais de 30 anos trabalhando o Sim, sagrado feminino. Tânia, eu vou passar a bola para você e vou deixar você explicar um pouquinho para gente. Começa lá né, para quem nunca ouviu falar, para quem nunca teve contato com esse sagrado feminino. Começa explicando um pouquinho do que é o sagrado feminino para gente. ok. Então, mais uma vez, é uma honra estar aqui, te conhecer e para mim é sempre a oportunidade de poder falar de algo que eu me dedico há muitos anos. Eu sou professora de dança, na verdade, eu iniciei essa trajetória e esse caminho sendo uma professora de dança do ventre em São Paulo, que eu sou paulistana. E eu não entrei para dança do ventre porque eu tinha esse dom, essa vocação, não. Eu era uma rata de academia, malhava, 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 machuquei minhas articulações, naquela época da aeróbica de alto impacto, e o ortopedista pediu para parar tudo e fazer Tai Chi Chuan. Daí eu saio de uma malhação de musculação e aeróbica e vou para o Tai Chi fazer aula com pessoas mais maduras, e eu achei aquilo muito chato. E na época com Maria Lucia Lee, que hoje é um ícone, né, em Tai Chi e Qigong, e o assistente dela, que é o Jaime Cook, que também hoje é muito famoso, disse: Olha, se você quer recuperar suas articulações, por que você não faz dança do ventre? Dança do ventre é bem interessante para isso. Mas nunca que eu seria o que sou hoje naquela época, porque eu era bem do esporte radical, inclusive, e gostava de estar só rodeadas por homens. Não tinha muita paciência com mulheres. Então não é um negócio que eu nasci assim, né? Não foi Aham. bem assim. A minha mãe achou o máximo eu ir para dança, e quando eu assisti a primeira apresentação de dança do ventre, eu fiquei impressionada com aquele tipo de musculatura que parecia de um felino, assim, tem a definição, ela vem de dentro, a definição muscular. Por fora ela é toda molinha, né, e redondinha, assim. E aquilo me mexeu em alguma coisa dentro de mim. Então, quando eu comecei a fazer a dança do ventre, eu nunca imaginei que eu ia ser uma professora. Eu fui fazer para, né, recuperar minhas articulações, mas me apaixonei completamente e nunca mais parei. Então, é aí até hoje. No segundo ano de aula, eu já comecei a dar aula e dar aula particular no apartamento. E aí, nessa época, eu estava morando com uma amiga, e aí eu, na sala, recebia pessoas para fazer aula, mas não era para viver disso, era um hobby. Todas as alunas doentes, Sheila, nenhuma saudável. As pessoas doentes me achavam. Mulheres prestes a perder útero, mulheres saindo de relacionamentos em depressão. A minha primeira aluna veio com nervo ciático inflamado, para você ter uma noção. Aham. Então, foi assim uma carreira de situações e eu fui obrigada a começar a pesquisar. Então, eu sou a primeira geração de pessoas que começaram a ver essa questão terapêutica do movimento através da dança. Uhum. Então, as literaturas que a gente tem são dessa fase. Né? O livro mais famoso no Brasil, que chama Dança e Recria o Mundo, de uma psicoterapeuta corporal já falecida, Lucipena, ela foi aluna da Sherazade junto comigo. Então, ela saiu de lá e começou a analisar o porquê que ela começou a receber no consultório mulheres mexidas porque estavam praticando dança do ventre. Aí ela se aprofundou em psicologia, arquétipo, e deixou no livro assim: essa dança não é brincadeira, ela mexe em arquétipo, e nós estamos no movimento, iniciando o movimento de sagrado feminino no coletivo. E vai, daqui uns anos, as mulheres no mundo inteiro estão fazendo dança do ventre. Ela escreveu isso no livro. Hoje, as melhores bailarinas de dança do ventre são russas e ucranianas, pra você ter uma noção. Então, saiu muito, transcendeu muito a cultura árabe e as mulheres buscando isso. Aí, por causa da dança, as mulheres chegavam em sala de aula com muitos conteúdos. Como eu já tinha lido o livro da Lucy Pena, eu comecei também a vasculhar tudo que tem na pelve de uma mulher. Porque hoje eu sou uma especialista em cuidado pélvico através do movimento. Né? Eu criei um método para cuidar do corpo da mulher, em especial da pelve, junto com todos esses conteúdos.
Porque a mulher vinha fazer aula de dança do ventre e não fazia aula de dança do ventre. Ela queria sentar no chão e bater papo comigo, né? E eu não sou psicóloga, então eu ficava Não era uma confusa. terapia, né? Não era uma terapia Não, de falar, né? é. Daí eu comecei a entender, a pelve abre um campo, e esse campo vem e a pessoa, eu não posso mandá-la embora. Eu conheço profissionais de dança que dizem, olha, amada, ou você vem dançar ou você vai uma psicóloga. Mas como eu tinha esse enfoque arte terapêutico, não fazia sentido dizer para ela que não é terapia, porque era. Só que trazer a mulher para uma terapia corporal era muito doloroso para ela, porque tinha muito conteúdo para ela entrar em contato no corpo e ela queria entender um pouco antes para não sentir tanto medo. Isso eu entendo hoje. Mas na época eu não entendi, eu achava assim muita complexidade. E aí eu pesquisei. Daí eu comecei a pesquisar e desenvolver trabalhos. Pesquisar e desenvolver trabalhos e muitas pesquisas que foram feitas assim, de conversar com outros profissionais de áreas paralelas, complementares, de me passarem informações, sabe? E aí, o Sagrado Feminino para valer, falar entrei no movimento do Sagrado Feminino, foi agora, recentemente, em 2014, que eu me tornei uma giniterapeuta. A giniterapia é uma especialização que foi criada pela Mônica Giraldez, que também é recém-falecida, que era uma bruxa europeia, uma xamã, e que ela pegou esses saberes ancestrais e conseguiu organizar numa especialização reconhecida pelo MEC. Então foi uma grande evolução de mulheres entrarem para saberes que antes eram, entre aspas, de bruxas, de sacerdotisas, de mulheres, né, medicina, para virar uma especialização de um profissional, né? Então trazer essa linguagem para o terapêutico. Aí fez muito sentido, mas eu já estava na área, já entendia. Mas uma coisa que é da bruxinha, falar, você é meio sensitiva à bruxinha? Não, não é sensitiva à bruxinha. A gente tem instinto criativo no corpo. Eu sei o que teu corpo está sentindo porque eu estou dançando com você. Hoje eu sei explicar, né? Que um útero de uma mulher vem com tanta informação da ancestralidade dela que eu sei até que música que eu tenho que colocar para ela poder dançar. Então, aí o E estudo, junto com a observação, fez sentido, mas primeiro veio a prática e a observação. Então, a hora que chegou o conhecimento para mim, já estava na ponta da língua. O conhecimento, ele cai em você e você já tem domínio daquilo, né? você faz um Então, trabalho magnífico na menopausa, né? Para mulheres que estão entrando, né, na menopausa, já estão na menopausa, e a prevenção. Então, queria que você sim. falasse um pouquinho sobre isso, né? Então, Quanto tempo antes, né, as pessoas devem procurar você para começar esse trabalho, se prepararem para a menopausa, e se já estão na menopausa, podem começar o trabalho. Fala um pouquinho para gente sobre isso, Tânia. legal. Então, vamos lá. Eu já estou há 6 anos na menopausa. E o que que aconteceu? Quando eu comecei a fazer a giniterapia, que eu estava com 47 anos, hoje eu tenho 56 anos. Quando eu estava com 47 anos, na giniterapia, todas as vezes que era feita a pergunta do que você tem medo, o que você mais quer trabalhar aqui, eu falava menopausa. Por quê? Porque eu estava vivendo de corpo de dança, de autoestima feminina, já com 47 anos, que eu não imaginei que eu ia chegar até lá dando aula de dança. Daí eu pensei, nossa, se acontecer esse envelhecimento, acontecer essa perda, né, de conexão com o corpo que a gente ouve falar, eu tô lascada. E aí eu comecei a me preparar ali, com 47. Eu tive 3 anos na verdade, de preparação, porque aí eu estudei um pouco ali da travessia, da menopausa, e entendi que a gente precisava começar a mudar hábitos e sintetizar alguns conteúdos do psíquico, porque o processo orgânico é muito intenso. Eu passei uma menopausa que eu não senti nem calorão, né? O que eu tive de muito grave na menopausa, não tenho insônia, nunca tive. Eu não tive coisas muito importantes, por isso que eu digo assim, tem muita coisa na literatura e que está acontecendo com as mulheres por falta de preparo mesmo e adequação por uma situação que é natural da vida. Mas na giniterapia eu fui trabalhada durante um ano para entender assim, não é uma doença, é uma travessia. O início do envelhecimento já começou aos 30 anos, não é novidade para você.
vai perder 2 hormônios, você tem mais de 100. Então, isso vai trabalhando na cabeça da gente muita coisa. Sexualidade é coisa de memória, não precisa só de hormônio para você transar. Então, eu comecei a entender essas coisas, falei, nossa, não é assim tão ruim. Opa, e aí, vai Mas na explicando pra travessia, gente, Tânia, como é, é que funciona isso? então, o que eu tenho para colaborar, que eu senti que foi muito importante para mim, eu aprendi algumas coisas na ginecologia natural e entendi que tem limites. A gente precisa também da medicina, dependendo do que vai acontecer, e tem Claro. todo o diagnóstico de, né, todos os exames de prevenção que realmente precisa fazer. Mas o que, que eu percebi é que a menopausa ela é muito complicada, porque na cabeça nós vivemos numa cultura que não aceita a mulher que não produz bebês. Cultura aí da machista, né? É uma cultura de uma mulher que ela precisa ter um capital erótico para atrair o macho para fazer bebês. É mais ou menos isso, só que isso é do tempo da era dos metais. A gente já mudou. Então, esse trabalho dentro da cabeça é que muitas mulheres dessa nova geração de cinquentonas estão passando e não estão acreditando mais nisso. Então, a gente está vendo a primeira geração de mulheres nessa faixa etária que a gente não pode chamar de terceira idade. A gente não consegue falar, é uma velhinha, tá com cara de vovó. Então, é muito assustador, Eu sou mas na uma verdade, vovó, eu já sou vovó. não. Mas não temos cara, entende? Eu tenho um É, filho de 24 anos que podia tranquilamente já ser pai. eu já tenho um neto de 7. Então, a questão é que o que eu entendi ali na gineterapia, que eu quero deixar aqui para as mulheres, é que no sagrado feminino, ou seja, na época que as mulheres se encontravam em círculos, dentro de tendas, para discutir seus mistérios, porque não tinha psicólogo, não tinha ginecologista, não tinha, tinha só sacerdotisa, elas entendiam a menopausa como uma graduação. Assim como a menstruação é uma graduação, virou mulher. A gravidez é uma graduação, virou mãe. E a menopausa é uma graduação, virou líder. Então, para elas, a menopausa era a hora que elas começavam a fazer parte, né, elas eram as conselheiras do clã. A gente não, a menstruação é um saco, ninguém entende bem para que serve. A maternidade, coitada, tirou ela de toda a produtividade de mercado. E quando vai para a menopausa, ela não quer mais atrair o macho de repente ela não tem valor social. Então, no sagrado feminino, o que é legal é a gente entender como mulher, na visão de mulher, o que são essas graduações. Porque a gente tem que trabalhar isso. Eu acho que isso é o principal, porque não trabalhou isso, não adianta tentar perfumar a sujeira, sabe? É matriz de consciência. Então, eu percebi que a minha menopausa foi muito tranquila, mesmo assim é muito difícil para a gente, na nossa cabeça, essa mudança de pele, a mudança hormonal, a mudança de contorno de corpo, né? Mas aí eu fui trabalhando na minha cabeça, é uma outra coisa, você não se compara, porque você ganha muito poder pessoal. É incrível, Então, incrível, se a gente fosse incrível. falar para as pessoas que vão estar nos ouvindo, vão estar nos assistindo, assim, qual é o primeiro passo? Então, eu Então, quero ter uma menopausa mais tranquila, né? Qual é o primeiro passo? 7 anos antes, um Uhum. ciclo antes. Então, assim, mulheres que já estão em 42, 43 anos, a gente contando, que pelo menos aqui no Brasil, a menopausa acontece em torno de 50 anos. No geral, é entre 50 e 54 anos. Então, uma mulher com 43, 44 anos, ela deveria passar por uma preparação, né, uma prevenção para, no momento da travessia, onde os ovários param, a suprarrenal assume, esse corpo estar apto a fabricar as novas estronas e ela conseguir ter uma reorganização, porque o primeiro ano é muito confuso, igual é a adolescência, que fica feio o adolescente, ele fica esquisito, não é nem criança, nem uma pessoa, um adolescente bonito, né, ali naquela fase de transição. Ainda não é uma jovem, né, bonita, falando de mulher. A hora que chega na menopausa, a mesma coisa. Você fica esquisita porque para de fabricar de um jeito e passa a fabricar de outro. E depois o corpo ele vai se ajeitando, mas às vezes a cabeça não se ajeita. E ela interfere sim no corpo.
Então, o principal é começar a entender que vai passar por essa travessia querendo ou não querendo. Essa reorganização psíquica, ela é independente de hormônio. A pessoa que vai optar por fazer reposição hormonal vai passar por esse encerramento de ciclo e vai precisar fazer realmente uma síntese psíquica, porque tem despedidas aí. Tem despedidas de muitas fases que tem muitos conteúdos, né? Então precisa se preparar e mudança de alimentação. Não tem como, o metabolismo é Tá. outro, né? Aí, Então essa pessoa que é pega de surpresa ali porque acabou a menstruação de uma vez, ela vai começar a se organizar 5 anos depois, é muita coisa, porque tá. daí ela já engordou muito, E aí já é a minha pergunta para você. Bom, aham, não fiz ela já nada engordou antes, muito, né? ela já Eu sei desistiu que do sexo, não ela fiz já nada, pirou. Tânia, não fiz nada antes, nem me lembrava que eu ia ficar, que eu ia chegar na menopausa. Chegou, pronto. Tem como ser feito alguma coisa agora? Claro, né? Eu sou uma profissional que só faço isso. Então, existem profissionais que estão doulando a menopausa, né? Eu estou Tá. fazendo uma especialização que a gente chama de parteiras da maturidade. Agora já tem não só profissionais da área holística, como profissionais da área médica que já estão mudando o olhar, porque o olhar principal e antigo é a menopausa como doença. A Uhum. menopausa não é uma doença, ela é uma travessia obrigatória. Então, é um momento que a mulher muda a composição hormonal, psíquica, tudo. Então, a gente tem que conseguir entender assim: não é, ela não vai ficar com hormônio de jovem, ela não vai ficar com aparência de jovem. Ela precisa ter harmonia, beleza, bem-estar, felicidade e um tipo de sexualidade para essa fase. Não pode comparar com a outra. Quando não compara com a outra, eu acho até mais gostoso. Falando verdade verdadeira, é menos ansiedade, você já cumpriu com os principais deveres, né, que a sociedade te impõe, ou já casou, ou já teve filho, ou já fez muitas experiências sexuais, ou não fez, e você está num momento que você começa realmente a colocar no mundo o que você veio fazer, porque a próxima travessia é a morte. Então ali é a hora assim, sou eu, vocês me engulam aqui. Tânia, vamos dizer, tô passando pela menopausa. A Tá, ginecologia natural pode me ajudar nesse momento? Eu pode. estou passando pela menopausa, já tenho um ano que eu, né, entrei na menopausa, tenho todos Uhum. aqueles sintomas, né, o calorão, todo insônia, o humor, né, a variação de humor. Posso fazer alguma coisa? Você ainda pode me Claro, ajudar, né? A claro. ginecologia natural pode estar me ajudando a amenizar Pode, e nesse. eu posso dar até alguns exemplos. A ginecologia natural são saberes antigos e populares das mulheres, né? Que a gente está resgatando para somar com a nossa medicina. Nossa medicina trata de doença, e Uhum. esses saberes antigos tratavam de saúde. Então, as pessoas precisam saber se alimentar, se utilizar de medicinas da natureza para não ficar doente. Quando fica doente, a gente tem recursos da natureza também, mas dependendo do grau da doença, vai ter que ter a ajuda da medicina que intervém, né, Uhum. naquela situação. Então, assim, eu não sou radical. Eu acho a medicina fantástica na parte de, principalmente para diagnóstico. Então, quando eu faço um atendimento em saúde integrativa na mulher, às vezes eu quero saber dos exames dela. Eu não sou médica, eu não Claro. tenho como analisar 100%, mas eu preciso ver o que saiu no exame para eu ter uma noção do que realmente está acontecendo no corpo, porque ela vai me contar como ela se sente. Uhum. Por quê? O que dá para fazer na ginecologia natural? Por exemplo, a falta do progesterona na menopausa. O progesterona vai acabar. Você não ovula mais, nem tem nenéns, não tem mais progesterona. Né? Eles dão reposição de progesterona para poder equilibrar com a reposição do estradiol, porque senão altera, interfere muito em tecido mamário, endométrio. Então, isso é uma inteligência, é uma sabedoria que é do corpo, então eles colocam. Mas o progesterona você não precisa mais, você não vai engravidar, você não vai Ah. ter neném. Mas a falta do progesterona causa insônia, Uhum. causa uma dificuldade para renovação de libido, causa uma predisposição à inflamação. E tudo isso a gente não vai ter mais pelo progesterona, mas você pode usar suplemento, por exemplo, os ômegas 3, 6, 9, eles amenizam, ou
Quando eu passei a tomar óleo de prímula na minha menopausa, eu parei de ficar chorando. Chorava, estava alegre, ficava aquele alto e baixo. Só com o ômega 3 eu estabilizei e eu tinha umas dores nas juntas que parecia que estava começando tipo uma artrite, uma artrose, alguma coisa desse tipo. E uma aluna minha É. médica falou: Tânia, isso é falta de progesterona. Quando eu comecei a tomar o ômega, nunca mais tive. Então, assim, se a pessoa não tem esse conhecimento, você imagina por quantos médicos que ela vai passar e E quanta quantas coisas que ela medicação. vai É, testar, vai tomar, né? E que não é. vai dar resultado. E que não Exatamente. precisa. Agora, eu tenho uma coisa que eu sei que é uma grandíssima medicina, a gente dança. A Uhum. dança, ela vai estimular a parte hormonal, ela vai flexibilizar o corpo que começa a ficar todo duro por falta desses hormônios que vão, um diminui muito, o outro desaparece. Você vai engessando, Tá. né? Então, vamos E lá, a Tânia. questão é Nunca dancei, pelve, que é o meu caso mesmo. pelve. Nunca dancei, sou dura igual um graveto, né? Hum, Posso começar? Posso sim. começar, né? Mas é Não tem lógico, problema, é né? lógico. Então, assim, essa mulher, assim, eu dei o exemplo do suplemento do progesterona, né? A vagina, é por causa da lubrificação. Sim, não tem mais a lubrificação, não tem mais aquela lubrificação diária, e na lubrificação sexual ela não é suficiente para você não sentir o atrito. Do jeito que você lubrifica o cabelo, porque ele fica seco, você lubrifica a vagina também. Então, assim, quando a pessoa entende o que dá para fazer, não é só o lubrificante na hora, dá para lubrificar o canal vaginal com óleo de coco umas 2 vezes por semana. Mas o médico não ensina isso. Então, isso é antigo, é antiguíssimo, né? Então aí a gente vai tomando esses cuidados e quando você vai ver, mudou. Você tem um pouco mais de trabalho, mas não uma coisa que você foi desativada das suas atividades. A atividade física ela é obrigatória na menopausa, não tem um médico, uma médica que não vai dizer isso. Eles vão indicar yoga e musculação, porque Aham. você perde todo o flow, né? Porque os hormônios do flow, o colágeno, a fáscia começa a endurecer. Atividade física é a forma de estimular. Eu, como trato do feminino do corpo da mulher, eu acho que essa mulher menopausa, ela precisa de prazer. E aí a dança é prazerosa. Aí se você vai para uma dança para sofrer, daí é melhor não ir. Mas geralmente danças femininas são danças para fazer você vibrar, né? É Aham. para fazer você sentir que você é linda, que você Não, tem e a dança vai flow. trabalhar tudo, né? Mente, corpo, tudo, né? Sim, Tudo, né? sim. A musculação às vezes é muito chata para aquela pessoa. A yoga às vezes não é o que ela gostaria, apesar que a yoga ajuda bastante também. E a gente tem uma perda de massa muscular e óssea, nem pelve. A pelve para a mulher menopáusica, que é um lugar que se jovem ela já não rebolava, imagina chegar a rebolar madura. Aham. Eu só faço isso, então eu recebo mulheres de todas as idades, mas eu criei uma prática pélvica para não chocar a pessoa. Ela não vai fazer uma coreografia, não vai se apresentar, não é nada disso. Ela vai passar por um tipo de atividade física que vai estimular tudo isso. Mas eu quero bater em cima dessa tecla, que é a tecla principal, é a base do meu trabalho, que é pelve. Pelve, a mulher passou dos 40, ela só fica sentada. Ela não faz mais essas atividades de jovem, que o jovem já é mais animado, que sai para dançar e tal. Pelve estagnada, muito difícil a harmonia hormonal, muito difícil ter vitalidade. E aí, na menopausa, nós vamos ter duas questões muito importantes: perda óssea nessa região e prolapso de órgãos. Que daí começa a fazer xixi na calça, começa a ter Tá. queda de Aham. bexiga. Aí é um lugar que vai para cirurgia e mesmo que vá para cirurgia vão indicar uma fisioterapia nessa área que também não é divertido, né? E se vai para uma dança que tem muita contração dessa região, ela já se passa por essa prevenção. Então, assim, eu falo que por eu não fazer eu não faço reposição hormonal, eu não tenho recursos nem procedimentos no corpo para deixar o corpo em dia, eu tenho que dizer, a dança realmente é um negócio milagroso. A dança é milagrosa. A gente vê bailarinas famosas que passaram dos 60, mas de 60, passaram bem dos 60, que você vê ela dançando e parece que ela tem 30 e poucos. Não o rosto, mas você vê a energia.
a dança ela dá energia para a pessoa, né? Então, a estagnação corporal, eu acho ela fica difícil da gente fica difícil de escapar da medicalização excessiva, Tá. Gente, porque a é, Tânia faz atendimento online, né? Então pode atender tanto a mim, que está aqui em Nova York, qualquer parte do Brasil. Tânia, fala um pouquinho como é que funciona o seu trabalho, né, para todo mundo que está nos ouvindo. É, como que pode ser feito? É uma vez por semana? Quantas sessões? Quanto tempo? Fala um pouquinho desse trabalho para gente. o trabalho, eu criei um método que eu dei o nome de Yin Dance, Yin de Yin Yang, né? Eu dei aula de dança do ventre terapêutica por muitos anos. Na travessia da menopausa, eu percebi muita mudança no corpo nesse sentido, porque eu sempre fui muito fluídica, assim, e o corpo começou a ficar duro e eu comecei a sentir que eu ia ficar muito yang. Eu criei um flow de 20 minutos para mim, um flow assim, movimentos muito sinuosos, emendados um no outro, para estimular no corpo essa inteligência que quem dava era o progesterona. Aí as alunas chegavam ou às vezes muito cansada, ou com cólica, ou desanimada, e aí eu oferecia: quer fazer 20 minutos de flow comigo? Começaram a gostar muito. Daí eu criei a primeira turma e tinha que dar um nome. Daí eu escolhi esse nome, Indance. E depois deu tão certo que formaram 5 turmas de 5 mulheres. E quando começou a pandemia, eu fechei o estúdio, vim para o online, passei a ter mais de 40 alunas de Indance. Hoje ela tem 1 hora e meia, né? Então tem um trabalho bem focado em pelve, mas eu trabalho o corpo todo, sempre voltado para essa estimulação de musculatura estrutural e uma estimulação mais do feminino do corpo. Automaticamente o corpo produz mais hormônios femininos. E eu criei na menopausa, mas a maioria das minhas alunas são jovens. Os jovens estão com problemas hormonais, Tá. mais do que a gente imagina, Esse trabalho a gente pode trabalhar né? não só o hormonal, mas também, por exemplo, o emocional. Essa Claro. pessoa, vamos lá, passando por um divórcio ou uma separação, o término Uhum. de um namoro, o emocional, né, tá lá embaixo, né? Pode ser trabalhado A nesse. dança, é, dança é vida, qualquer dança. A dança tira as danças, por exemplo, uma dança cigana. A gente vê bem essa alquimia na dança cigana. Eles começam dançando tristeza, a música está falando de muita tristeza, mas é uma rumba. Então Aham. você tá entrando em contato com aquela energia, transformando aquilo, vambora, né? Então não tem como você ficar com a dança, você pode dançar tristeza, melancolia, você pode dançar tudo. É que o método que eu criei é só pelve, então a gente dança só prazer. A gente está o tempo inteiro gerando movimentos para sentir prazer. Prazer sem, é que eu quero dizer, sem doer, sem sofrer, sem ser desagradável. Tudo que eu coloco é para ser gostoso. E hoje Porque eu você acho faz que atendimentos individuais, certo? Online, né? Ou é, em grupo. esse daí é a dança. A dança é o meu trabalho. Por Tá. causa desse trabalho de dança, eu acabei criando alguns cursos online e como giniterapeuta, eu atendo algumas mulheres que querem esse esclarecimento, que é um atendimento de 1 hora e meia, Tá. né? Onde Aham. ela vai trazer as queixas dela. Não é um tratamento, porque imagina, uma mulher vem com uma endometriose hemorrágica, eu não vou resolver isso com ginecologia natural, mas é que o médico está cuidando de uma doença e eu estou cuidando dela, né? Eu estou escutando as queixas, as dificuldades que ela tem com a vida, na vida dela com o feminino que estão sendo refletidos no órgão útero. Então, ele é uma doulagem, quando você está cuidando de uma área que a medicina não vai cuidar, mas eu nunca prometo, porque isso é uma falta de profissionalismo muito grande, prometer que uma ginecologia natural vai cuidar de doenças muito graves e crônicas. Aham. É, mas quando a gente entende de ginecologia natural, a gente não chega nesse lugar. A gente vai se cuidando para não chegar nesse lugar, né? Então eu sou muito, isso é muito área de prevenção. Mas eu sou procurada por mulheres que já estão bem doentes. Dando um exemplo,
Por exemplo, uma pessoa vai perder o útero. Ela está com a cirurgia marcada para daqui a 45 dias. Ela passa por um atendimento comigo para eu prepará-la para essa perda uterina, para ela entender como é que ela vai se conectar com o feminino a partir daí, para ela fazer essa entrega e para a gente resolver o máximo possível do processo dela, para ela não. Ela prejudicou o útero, mas pode passar a prejudicar a bexiga, pode Aí passar no a meu prejudicar os caso, rins. eu já não Aham. tenho útero, mas eu tenho os ovários. Então, Uhum. eu posso passar por esse trabalho seu para fazer uma reintegração minha com esse útero perdido. Sheila, se você tivesse perdido o útero, colo de útero e ovários é feito, né? Eu já doulei, eu já ajudei pessoas que estavam tirando todos os órgãos para fazer mudança de sexo, por exemplo. E Poxa, foi muito interessante, porque como é um processo muito agressivo, essa pessoa aprendeu a lidar com um corpo que habita, apesar de ter dado a medicina mesmo, a psicologia ter chegado à conclusão que na verdade está no sexo errado, mas aham, habita um corpo com vulva que não vai ter como jogar fora, né? sim, E esse entendimento, então assim, tudo é possível no ponto onde a pessoa está, até porque a gente sofre para poder despertar. A gente sofre, passa por perdas justamente para poder entender alguma coisa. Tem mulheres que estão mais conectadas com o sagrado feminino porque perderam o útero do que a que tem útero ainda. Depende do estado de consciência da depende, pessoa. né? Depende de cada Uhum. um. Não, E não tem julgamento. Não tem julgamento porque estamos todos no mesmo barco. Não tem ninguém 100% bem. é Cada um verdade. está trabalhando sua negatividade em alguma área, né? Tânia, olha, a gente podia ficar conversando o dia inteiro. Eu também. Mas eu tenho uma proposta aqui de ficar mantendo entre 20 e 25 minutos. Vamos partir para uma live, né, no Instagram. Vamos conversar mais sobre ginecologia natural, porque tem Ah, será um muita prazer. coisa para explorar de você. É um mundo assim riquíssimo. Você tem muita informação. Eu acho que essa mulher de 50 anos, ou que está chegando, ou que já passou, tem que ouvir. Nós temos que ouvir o que você tem para falar, né? Que bom que Maravilha. tem pessoas como você trazendo esse mundo de novidades, né? De coisas naturais que podem estar sendo feitas hoje. Com toda Quebrando os certeza, tabus, Sheila. tá bom? Obrigada, Tá bom. Tânia. Muito Eu que obrigada. agradeço a oportunidade. Beijo.